De acordo com os meus estudos, né, eu penso que a loucura seja um sofrimento psíquico muito grande. Mas ela passou por uma série de conceitos. Então, é um tema assim, muito difícil de você conceituar, né? Mas a loucura, ela, no primeiro momento, tudo aquilo que era anormal, se pode falar de anormalidade, né? Tudo que era anormal, que era diferente, que não era aquilo que a sociedade estava esperando, né? Isso tudo era um processo de loucura. As pessoas que não se comportavam de acordo com as normas da sociedade eram vistas como louco. Não somente essas pessoas, mas mendigos, prostitutas, alguns artistas de teatro, pessoas que não pensavam, não tinham a mesma ideia que toda a sociedade tinha, que se colocavam à margem da sociedade, elas eram tidas como loucos. Eu trabalhei doméstica, lavei roupa, trabalhei na zona, trabalhei em hotel. Eunice foi internada aqui aos 18 anos, porque era garota de programa. No prontuário, o diagnóstico foi distúrbios de conduta. E se a senhora tivesse chance de sair, a senhora ia querer sair? E agora me aperto. Não saio não. Por quê? Porque eu gosto daqui. Como é que é a vida aqui? Muito boa. Agora, quem que não vai gostar de uma vida boa? Todo mundo. Pegando a bolsinha. Hoje, o hospital diz que Eunice tem sim condições de viver em casa, mas depois de 41 anos internada, não há mais casa, não há família. Eunice! Olha o remédio. Quando chegou aqui, Eunice ainda andava. Sua vida está toda registrada nas inúmeras páginas do prontuário. Na década de 70, por exemplo, ela foi submetida a tratamento de eletrochoque, mesmo sem ter sido diagnosticada com doença mental. ECT significa eletroconvulsoterapia, um tratamento polêmico que provoca convulsões com choques na cabeça do paciente. Hoje, a prática ainda é aceita, mas os choques são aplicados com critérios mais rígidos, sempre em centros cirúrgicos e com anestesia geral. Contei pelo menos 65 sessões no prontuário de Eunice. Em algumas semanas, ela tomava o choque dia sim, dia não, aplicado sem anestesia por qualquer funcionário do hospital. Depende do referencial que você vai usar para esse contexto de loucura. Se você usar um referencial antropológico e sociológico, usar principalmente Foucault, esse limite entre são e louco, normal e patológico, você não tem uma delimitação muito precisa. Se você for usar o critério psiquiátrico, principalmente na psiquiatria americana, que eles rotulam, o americano tem um código, o DCM, hoje já está no 5, você estipula critérios bem definidos do que é patológico. Uma coisa curiosa é que no correr dessas edições, quase triplicou as patologias. O que é loucura? Um contexto e um consenso mais geral seria tudo aquilo que tira a pessoa de uma situação de uma boa aceitação da realidade. A pessoa tem que ter a noção de perceber a realidade dentro do que ela realmente se mostra. E aí vão os conceitos de delírio e alucinação. Aí cai na situação de esquizofrenia, né, que são as doenças mais graves, de cisão completa com a realidade. Nos casos depressivos, que são os transtornos de humor, há uma alteração de percepção da realidade, mas no sentido de que você está absorvendo uma sensação que é mais angustiante.
tratamento propriamente dito, ele veio evoluindo, esse tipo de tratamento, né? Passou por eletrochoque, tratamento moral, uma série de coisas que não eram adequadas para o próprio paciente, né? Então, hoje, a gente vê que existe uma preocupação maior com o paciente. Esse paciente, ele era colocado no hospital, sofria por alguns tratamentos, mas que não eram assim, tratamentos humanizados, né? Hoje a gente vê tratamentos mais humanizados, mas assim, ainda é muito complicada essa questão do tratamento da loucura, porque cada paciente ele tem o seu sofrimento próprio, então a gente não tem assim como usar o sofrimento dessa pessoa tem que ser tratado assim, da outra é igual, entendeu? Então assim, o tratamento em si é o tratamento convencional, apesar de que depois da reforma psiquiátrica, né, que os doentes eram colocados no hospital, havia uma quantidade imensa de leitos. Hoje não. Hoje já se prima mais houve a redução dos leitos e hoje a gente já prima pela questão dos CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossocial, né? Hospital-dia, para que aquela pessoa não passe por todo aquele processo de institucionalização. Então, ele vai fazer o tratamento dele, onde os CAPs tem psiquiatra, enfermeiro, psicólogo, terapeuta ocupacional. Então, foge um pouco daquela questão do tratamento só medicamentoso, né, e ficar dentro do hospital. Como eu entrei na faculdade pensando em fazer psiquiatria, isso em 1982, eu já trabalhava no hospital psiquiátrico, um dia nós pegamos todos os internos para dar uma volta. Os responsáveis ou os irresponsáveis pelo hospital chegou e falou que a gente não podia ter feito isso. Vocês só vão entender se vocês tivessem visto a cara e a expressão dos internos, como eles estavam ótimos. Faz sentido ficar preso lá e sendo sedado, dopado? Não, isso não é tratamento. É simplesmente colocar esse paciente interno numa condição de dar menos trabalho. Isso não é tratamento. Então, eu sempre fui favorável a que manicômio, no sentido institucional, como um depósito de doentes mentais, é um equívoco. Trata-se de um psicótico com alto grau de agressividade. Ele só precisa ser tratado como um ser humano. Eu estou pensando em introduzir novas atividades que auxiliem no tratamento. Sejam bem-vindos. Entrem. Professor Carl Gustav Jung. Existe um ateliê onde os doentes desenham e pintam com a mais completa liberdade. Hoje é dia de se espalhar, minha gente. Eu não sou pintor, eu sou operário. Quando é que um desses seus pacientes vai receber alta? Meu instrumento é o pincel, o seu é o picador de gelo. A Lilina. Essas imagens, doutores, são imagens do inconsciente. Mantenha essa porta fechada. Nosso trabalho consiste basicamente em cuidar dessas pessoas que ainda estão morando aqui no hospital e prepará-las para transferência para residências terapêuticas, para voltar para os lares deles, para casa, para viver fora dos muros do hospício. Em 15 anos não deu tempo de fazer isso? A gente tem, ao longo desde 2001, a gente deshospitalizou 145 pessoas. Primeiro houve a redução e depois a extinção dos manicômios, com esses atendimentos mais modernos, dos NAFs,
que são os núcleos de atendimento, e os CAPs, em que o paciente passa o dia no CAPS ou no NAFS, e lá ele é consultado, ele é medicado, eles aferem a pressão e outras coisas, ele faz todo um estudo do paciente, ele encontra com outros pacientes também, e isso também é muito importante para aquela coisa da cronificação, que o paciente não saía de hospital psiquiátrico, então ele repetia aquela história, sabe, ele, sempre, e uma vez do lado de fora ele está vivendo com a sociedade. Se a gente pensar que a maioria desses transtornos aparecem logo na infância, a gente acredita que quanto mais cedo, melhor ser detectado, mais cedo você começar o tratamento, melhor essa criança vai crescer. Por exemplo, a escola ela tem aquela questão socializadora. Porque muitas vezes as crianças não eram, com alguma deficiência não eram levadas para a escola, até pelos próprios pais, para esconder, né, aquela coisa da normalidade, o que era diferente. Mas hoje não. A gente tem provas de que essas crianças, quando convivem com outras crianças, elas podem se tornar mais independentes, elas melhoram a questão da agressividade, e a escola não vai visar a questão de se o aluno vai ser alfabetizado ou não. Isso é o que menos importa. O que mais importa é o que esse aluno vai ter de ganho, das suas potencialidades. Entendeu? E assim, havendo uma equipe multidisciplinar, pode-se fazer esse PDI, ele vai detectar como você vai trabalhar com essa criança. Então, ele vai ser um norte, vai ser norteador para as professoras, porque essa criança não vai ser avaliada como as outras crianças. Que interfere a gente, os normais, que precisamos ter uma visão da necessidade desse grupo de pessoas que esses precisam de uma atenção mais especializada, uma atenção mais dirigida, não diminuindo a necessidade de todo mundo. 3 years ago, I met 7-year-old Janny, who had been diagnosed with one of the most severe cases of childhood schizophrenia doctors had ever seen. All right, this is how your brain is. This is my brain. It's my brain. I've heard you describe it as having a child with schizophrenia as like taking care of hundreds of kids a day and not just one. Janny can't entertain herself because her mind is constantly besieged by these hallucinations. And it's not just an issue of distracting her from her hallucinations. We also have to keep her hallucinations happy because they're not just present, they're also making demands of her all the time. Emails of support came pouring in for Janny and her family after that show. Parents across America felt this family's pain and had a new appreciation for what it's like to raise a child who has a severe mental illness. A few weeks ago, we checked back in with Janny and her family. It's hard to believe that it's been 3 years since we've been on the Oprah Winfrey Show. Janny is almost 10. You know, when we did the first show, I was still worried about whether or not Janny was going to live. You can have more pasta primavera and then the chocolate. There have been big changes since the last time we saw Oprah. We're all living under one roof, and we've actually accomplished what we set out to, was to lower Janny's stress level. You did it! Of course you did! All right.
It's wonderful being back together. You know, it's nice going to sleep at night knowing my entire family is under one roof. I mean, that's really fantastic. And it's relaxing to know that she's not going to hurt Bodhi. And their relationship is great. How was school, sweetie? School with Janny is excellent, for the most part. There was a time where she could not be around other kids. So for her to be able to spend 3 hours with her special ed class twice a week is huge. Yes. See my turtles? Yeah, you can get her. Which one is that? Who is that one? Lena. That's Lena. You can take this baby stool right here. We've got turtles that keep her going. That's part of animal therapy. And Mom is 7, Ruby's 4, then he's 10, and Glenn is 20. What do you think? When Janny is working with the animals, it's like putting headphones on and it blocks out everything else. Okay, feed the turtles, Janny. Animals ground her in this world. I've come a long way. You have come a long way. No, look, there's one. As far as the hallucinations with Janny, they haven't gone away, and most likely they never will. Janny, do you wish that everyone else could see what you see? Yeah. Or do you wish that your hallucinations would go away? I love them. I love them. As far as the hallucinations go, I'm more optimistic because she knows that they're hallucinations. Mom's a good friend. Wait, who's a good friend? She knows that they exist, that she can see them, we can't, and she also knows what medications to take that do help them. Puberty is the unknown for us. However, the good part is she wants to be a woman. She's excited about it. So, and that's fun for me as a mother, and all mothers can relate to this, their daughters especially. All right, I'm ready. Go, blast off. Oh, there she comes. Yeah! Janny is my hero because she doesn't check out. She doesn't leave this world. Janny,